Nós vamos falar, o tema de hoje aqui é sobre o apocalipse digital além do caos. O caos não é o fim, é a revelação. Nós não vivemos nesse momento, não vivemos uma crise tecnológica. Nós vivemos uma revelação de posicionamento. Eu não sei o que vocês sentem nesse exato momento quando vocês olham para essa evolução tecnológica que nós estamos vivendo, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que existe uma oportunidade. Então, o caos aqui não é o fim, é a revelação. O mundo não espera mais quem não decide. Então, nós estamos vivendo uma aceleração evidente. Todos os dias nós temos a sensação de que nós estamos vivendo uma aceleração. Mais alguém sente isso aqui? Ou só eu sinto isso? Bom, o caos, ele não destrói todos, ele revela. E vocês vão entender um pouco mais sobre o que eu quero dizer aqui agora, tá? Quem está chegando aí agora, seja bem-vindo. Bom, quem está conduzindo esta conversa, esse transbordo aqui, é Daiane Barros, eu sou Daiane Barros. Estou em D-Hacker, estrategista digital e mentora de inteligência artificial aplicada a mulheres especialistas, a negócios, a profissionais liberais, ok? Eu atuo no digital desde 2010, criando sistemas antes das tendências e estou mentora de mulheres e líderes em mais de 9 países, neste exato momento, integrando tecnologia, consciência espiritual e execução prática, porque a tecnologia, ela é ciência. Quem criou a ciência? Deus nos deu a ciência e nós precisamos governar sobre todas as coisas. Então, a minha missão aqui é unir essa consciência espiritual integrada à tecnologia com execução prática e direcionamento com propósito e sabedoria, ok? Então, essa é a minha missão, é trazer essa clareza, é simplificar aquilo que muitas vezes parece muito difícil aos olhos de muitos. Então, eu e minha família servimos aqui no Morada Nacional da Espanha. Eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que muitos de vocês já conhecem o movimento Morada, que começou lá em 2000, dia 1 de 2022, publicamente, anunciado pelo Pablo Marçal, se chamava QGR, um movimento espiritual, onde nós fazemos encontros independente de religião, nós nos encontramos para falar do reino e levar essa mensagem do reino para as nações. E esse movimento começou como QGR e hoje, depois mudou para BDR e hoje tem o nome de Morada. E está expandindo em vários países, o movimento já está crescendo em vários países e nós estamos aqui servindo no Morada Espanha. Os meus filhos têm um movimento com os kids, se reúnem online todos os sábados para conversar com os kids sobre o reino, e ali estão sendo formados vários líderes, várias lideranças em vários lugares, e assim nós estamos trabalhando a tecnologia e a espiritualidade ativa na Espanha, expandindo para todas as nações. E eu não falo de futuro, eu falo de presente. Nós construímos o presente porque é isso que nós temos agora, né? Vamos lá. O que nós vamos falar aqui não é só sobre a tecnologia, né? Nós temos um gráfico, nós temos muitas análises e uma tendência de mercado. E toda virada histórica, ela gera medo. Eu acompanhei, como vocês viram, desde 2010 que eu estou trabalhando home office através do digital. É uma longa história, foram muitas experiências, muitos picos e vales dentro deste mercado. Eu tive que me reinventar muitas vezes e presenciei, como muitos de vocês, eu acredito,
presenciei muitas mudanças, porque nós que somos, quem aqui é geração anos 90, geração ponte, aquela geração que acompanhou toda essa revolução tecnológica, né, dos orelhões, onde nós tínhamos que pegar fila no orelhão para fazer ligação, colocar a ficha no orelhão para fazer uma chamada. Depois, assistíamos filmes através de fitas VHS. Eu mesmo, quando eu comecei meu primeiro empreendimento com 14 anos, e eu fazia publicidade de lojas e eu tinha que gravar a propaganda em vinhetas. Quem lembra das fitas que tinha que rebobinar? Se errasse, tinha que voltar e gravar tudo de novo. Enfim, quem mais aqui acompanhou essa época? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais alguém que acompanhou essa época aqui? Deixa eu ver no chat. Lembra? Mais alguém lembra algum ponto de virada importante aí que acompanhou dentro desta virada histórica? Acompanhei várias evoluções dentro desse mercado tecnológico. Quando o YouTube começou, quando o Orkut começou, ou seja, muitas oportunidades se apresentaram, mas ainda existe muito medo em cada virada histórica. E a pandemia, né? Porque depois nós vamos postar o vídeo, nos trouxe essa aceleração. O que ia acontecer muitos anos à frente aconteceu muito rápido e a gente está acompanhando essa aceleração de forma assim assustadora. Então, a inteligência artificial hoje ela não existe de hoje. A inteligência artificial já existe há muito tempo. Ela só não era apresentada da forma que ela está sendo apresentada hoje. Então, ela foi entrando de forma silenciosa nas nossas vidas, e agora que ela está sendo apresentada. Eu me lembro que eu falava de inteligência artificial quando, em 2017, eu comecei a falar, através do mercado financeiro. Então, foram muitas experiências até chegar aqui e entender que existe oportunidade para quem se posiciona, quem antecipa, governa, e vocês vão ver eu falando aqui muitas vezes sobre isso. Então, eu venho trazer para vocês uma consciência sobre este tempo que nós estamos vivendo, sobre esta virada histórica, sobre a inteligência artificial, que ela não é um problema, como muitas pessoas falam, embora ela seja, assim, um tsunami, embora ela sim vai substituir muitas profissões, mas eu vou explicar para vocês de que forma vocês podem se posicionar e governar sobre isso também, tá? Porque não é o medo que deve governar, é a decisão. Então, quem não toma a decisão agora de entender como isso funciona, com certeza vai ficar para trás. Isso é evidente, tá? E eu não estou aqui para gerar medo em vocês, mas para trazer consciência. O jogo, ele mudou sem pedir permissão. E está acontecendo muito rápido. Eu me lembro que eu tenho um grupo de mentoradas que eu comecei há 6 meses, e toda semana nós nos reunimos. E eu tenho um ecossistema onde eu apresento várias ferramentas. E essas ferramentas, elas evoluíram tanto em 6 meses. Eu me lembro que quando nós começamos esse grupo, nós conseguíamos criar vídeos com inteligência artificial de no máximo 10 minutos, e ainda assim não era tão realista, dava para ver a diferença. Hoje, depois de 6 meses, nós conseguimos criar vídeos longos com IA, com consistência de personagem, com tão realista que até quem entende de inteligência artificial já não está conseguindo mais identificar o que é real do que não é. Muitos de vocês já devem ter visto muitos vídeos na internet e pensando que era real e não era. Então, nós precisamos entender como tudo isso está funcionando para governar, para antecipar, tá? Então, o mundo, ele não entrou em colapso, ele só parou de esperar, tá? Então, nós vivemos esta aceleração todos os dias. O erro que paralisa bons profissionais. Eu vou citar alguns aqui.
A IA vai tirar o meu lugar. Isso tem paralisado muitos profissionais. Alguém já falou isso? Alguém já ouviu alguém dizer essa palavra? Ainda dá tempo de observar quantas pessoas estão achando que ainda dá tempo de observar. Espiritualidade não combina com tecnologia. Vocês concordam com isso? A tecnologia, ela está ajudando, ela está acelerando o reino. A palavra de Deus está chegando em lugares que antes não chegava. Até o Elon Musk está contribuindo com isso, levando o Starlink lá para as aldeias. Ou seja, os índios, os indígenas, têm celular e estão tendo a oportunidade de ser evangelizados. Então, a tecnologia está ajudando o reino. E se nós soubermos usar isso com sabedoria, nós vamos alcançar muitas vidas. Cada um de vocês que estão aqui tem um chamado, tem um propósito, tem uma missão que precisa ser entregue ao mundo, que precisa chegar até as outras pessoas. Então, se você souber usar a tecnologia para expandir, para cumprir o chamado e para granjear os talentos que Deus te deu, quantas vidas podem ser alcançadas, né? Então, não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas. São as pessoas que dominam o uso da inteligência artificial que vão substituir quem ainda não decidiu aprender sobre isso. Então, os profissionais que estão entendendo como usar a IA, eles vão governar sobre isso, e os que não estão usando vão ficar para trás e ser substituído por aqueles que governam isso. Então, eu quero aqui despertar vocês para que vocês também aprendam a usar, tá? Então, o que está acontecendo hoje? Profissionais com inteligência artificial estão produzindo até 3 vezes mais. Redução de tarefa, vocês conseguem reduzir até 80% das tarefas repetitivas e operacionais com inteligência artificial. Já faz uns dias que eu coloquei meu nome lá na lista para transbordar, né? Quando eu fui convidada aqui. A Jaqueline, eu quero agradecer a Jaqueline pelo convite, ela já tinha me convidado há algum tempo, quero agradecer a Viviane também por estar contribuindo aqui, me ajudando. E eu imaginei, na minha cabeça estava que o transbordo ia ser dia 6 e é dia 3. Ontem eu fiquei até tarde, cada semana eu dou 3 horas de aula, e eu fiquei até meia-noite dando aula. E eu tive que acordar bem cedo para fazer estes slides que vocês estão vendo, foram criados em segundos, em minutos. Eu escolhi o tema que eu já domino e falei, vamos falar sobre isso, que foi o que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês. Quantos de vocês aqui precisam aprender a fazer uma apresentação em minutos? Então, é sobre este tipo de automação que eu estou falando para vocês. Né? Palestrantes que precisam fazer palestras constantemente, mentores que precisam criar suas apresentações, até mesmo aqui no transbordo, tá? Então, o crescimento é acelerado para quem decide antes. E o declínio para profissionais sem IA, eles perdem relevância silenciosamente. Então, é um declínio para profissionais que ainda não decidiram usar. Então, a velocidade, prestem atenção nessa frase, que ela é muito forte. A velocidade, ela virou critério de sobrevivência neste mundo digital. Então, você conseguir prender a atenção do público nos primeiros segundos
Vocês sabiam que nós só temos 3 segundos para conseguir prender a atenção do nosso público no digital? O público que fica só passando o dedo na tela e que não consegue ler mais nem 2 linhas de mensagem. Vocês estão de acordo comigo? Eu não sei se vocês já passaram por isso. A gente estava acostumado a criar aquele texto, né, profundo e mandar nos grupos. Gente, não funciona mais. As pessoas não conseguem ler mais nem 2 linhas, então velocidade realmente virou critério de sobrevivência. Então, nós precisamos saber como usar essas ferramentas. Por exemplo, se você quer ter um posicionamento digital com autoridade e prender a atenção do seu público, você precisa aprender a se posicionar de forma estratégica, usando os métodos certos para você conseguir reter a atenção do seu público, tá? Então, a IA nos ajuda. Por exemplo, eu não sei aqui se tem terapeutas, eu gostaria até que vocês colocassem aqui no chat qual é a área de atuação de vocês. Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão falando. Eu sou da época que se colocava plástico colorido na TV para assistir filme em cores. Eu me lembro quando eu ia na casa da minha avó, ela tinha uma tela dessa, aquelas TVs bem antigas com essa tela também colorida na frente. Quando a criança assistia a TV, a válvula em preto e branco, ou colocava o bombril na ponta da antena para conseguir pegar melhor. Pois eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês são a geração ouro, a geração ponte, a geração mais resiliente que existe e que tem a missão mais importante nesta terra, de preservar os princípios e valores que vocês carregam, aplicando esses princípios e valores, ensinando os vossos filhos, os vossos netos e as pessoas que vocês conhecem, porque os princípios e valores que nós carregamos, se nós nos calarmos, eles vão se perder. Porque o que vai acontecer em 10 anos, eu não vou nem jogar em 10, tá? Mas em 5, 6, 7, 10 anos é assustador. Com o avanço da tecnologia, para quem não domina, realmente vai ser difícil permanecer no mercado. Mas eu felicito vocês que estão aqui, porque se vocês estão aqui hoje, é porque vocês decidiram dominar, antecipar e governar sobre todas as coisas, né? Então vamos lá, sou contador, trabalho com assessoria em gestão de processos, então com certeza você tem muitos processos repetitivos, operacionais que se repetem. Então a IA ela consegue ajudar você nessas tarefas repetitivas a poupar tempo, porque como nós falamos aqui, e no início o Mário citou uma frase que eu sempre digo, que tempo é vida. Então, vamos aprender a valorizar esse tempo que nós temos, tá? Então, o risco não é perder o emprego, é se tornar irrelevante nesse mercado que evolui constantemente. O risco é perder a relevância, o risco é ser ignorado, o risco é se tornar lento no mundo rápido. Então, quem demora demais não é atacado, é ultrapassado. Mas vocês não são ultrapassados, porque vocês carregam conhecimento que essa geração de hoje não tem. Vocês são resilientes, vocês acompanharam várias evoluções. Então, a experiência que vocês carregam hoje, aplicada com IA, uau, é clareza, direção e resultado, tá? Onde a IA vira governo? Vamos lá. Conversem comigo, tá? Se vocês tiverem algum insight, alguma clareza diante do que eu estou falando. Como produtor, eu escrevo muitos projetos, roteiros, contratos e prestação de contas. Nossa, André, com a IA você consegue acelerar muito esses processos, muito mesmo.
Olha só, onde a IA vira governo? Amplificação. A IA como amplificadora de autoridade. Então, é sobre isso que eu estou falando, com a geração Ponte, com a geração que tem muita sabedoria, que tem muita experiência. Então, a IA, ela só vai trazer para vocês clareza sobre toda a experiência que vocês têm. Então, sabendo dar o comando certo, a IA vai dar a direção para que vocês possam aplicar essa experiência e transformar isso em processos, em automações, para vocês ganharem tempo, tá? Então, aceleração. A IA vira governo e aceleração. Então, a IA como aceleradora de decisões, tá? IA é aceleradora de decisões. A IA é sistema de escala pessoal. Hoje, por exemplo, você, com uma equipe de assistentes de inteligência artificial, fazer coisas que antes sozinho era impossível fazer. Hoje a forma de você fazer negócios está mudando. Antes você precisava contratar profissionais para determinadas áreas dentro do seu negócio, para você conseguir delegar e ter um pouco mais de tempo. Hoje você consegue treinar equipe de funcionários robôs para fazer coisas que antes os humanos levavam muito tempo para fazer e com um valor, um investimento muito menor. Quem é que paga o chat GPT e usa o chat GPT Plus? Quem é que já usa o chat GPT pago como um assistente? Muito bem, Viviane. Marcos, eu estou iniciando cursos para ensinar a parte técnica para o novo mercado de trabalho, analisar o que a IA produz de informação e o que fazer com ela. Exatamente, te felicito, Mário. Porque dentro da área de cada um de vocês, imagine vocês dentro da vossa área, com a expertise que vocês têm, usando a inteligência artificial, ela somente vai potencializar aquilo que vocês já possuem de sabedoria, trazendo essa direção, tá? Pois é, quem não aprendeu a usar o GPT ainda como funcionário? O GPT, ele é um funcionário 24 horas, que está ali disponível 24 horas para você. Você pode criar muitas coisas, depois eu vou mostrar previamente algumas das coisas que vocês conseguem fazer só com o GPT, tá? Eu uso diversas IAs para vários assuntos diferentes, e aí com o tempo vocês podem ir delegando essas funções, tá? Então, a IA vira governo como amplificadora de autoridade, como aceleradora de decisões e como sistema de escala pessoal. Por exemplo, dentro do GPT hoje eu consigo criar projetos, organizar cada projeto dentro do GPT e criar várias máquinas dentro de cada projeto que eu criei em funções diferentes dentro do projeto, de forma muito organizada. Então, olha só o tempo que eu perderia, né, treinando profissionais para fazer o que essas máquinas fazem. Então, eu treino essas máquinas e na hora que eu precisar, ela sempre vai estar disponível para mim. Ela não vai dizer que a agenda está cheia, ela não vai dizer que ela vai me entregar em tanto tempo, ela vai me entregar na hora que eu preciso, né? E esse é um problema que muitos de nós tínhamos também, né? No tempo de espera para solucionar problemas. Então, consciência não basta. Precisamos de estrutura, tá? Entender não muda resultados, mas sistemas mudam. Estrutura vence força de vontade. Então, a consciência sem a estrutura, ela gera o quê? Frustração elegante, tá? Então, não basta você ter vontade, você precisa ter uma estrutura, entender como funciona e criar sistemas, tá? Sistemas que vão fortalecer o seu negócio, certo? Aqui eu não sei vocês como estão neste assunto, mas, por exemplo, hoje no meu grupo de mentoradas, a maioria delas tinha problema com obesidade cerebral.
Porque são mulheres muito inteligentes, que são multifunções, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e estavam só acumulando cursos, mentorias e nunca finalizava os cursos, nunca finalizava as mentorias, terminavam com obesidade cerebral e frustração por não conseguir concluir e executar tudo aquilo que elas sabem. Alguém aqui se identifica, não precisa falar. Não precisa falar. Eu também já passei por isso, entendeu? E aí, qual está sendo a solução? Agora, com a inteligência artificial, eu estou conseguindo trazer clareza para elas e execução. Então, nós temos o Salão das Conquistas, em todo o micro resultado que elas alcançam, elas vão no Salão das Conquistas e compartilham. Então, toda a aula, elas estão conseguindo avançar um pouco. Então, se trata de não só vontade, se trata de uma estrutura com um sistema que coloca você na esteira, que te dá essa direção e te dá essa clareza para a execução. Porque se vocês não estão conseguindo executar tudo aquilo que vocês têm de ideias e matar essas ideias, é porque está faltando clareza, é porque está faltando sistema. Então, a IA traz para nós essa clareza. É um tempo de despertar, de escolher, de converter o que você já sabe em resultados, tá? De integrar isso dentro de sistemas, para você decidir melhor, para você implementar, para você se reposicionar com autoridade dentro da área que você já domina. Então, eu não ensino ferramentas primeiro, eu ensino decisão primeiro. Através da decisão é que você vai começar a ter a clareza das ações que você precisa para executar e criar os seus próprios sistemas. O próximo passo lógico, que eu gostaria de mostrar para vocês, de falar um pouquinho com vocês, tá? Que eu tenho criado e tem sido, assim, muito bom para quem está aplicando, são cérebros digitais personalizados. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Alguém já ouviu falar sobre cérebros digitais personalizados? Adapta, ela é boa, Andrea, mas eu não uso. Eu não uso porque eu prefiro as ferramentas oficiais. Como eu tenho que testar várias ferramentas para ensinar, então eu preciso ter as ferramentas oficiais, tá? Há quem diga que é bom, tá? Que tem pessoas que gostam, no meu caso, não, eu não uso, tá? Antes nós tínhamos que passar horas e horas vendo vídeos, mentorias, né, para aprender determinados assuntos. Hoje, a gente consegue criar um cérebro digital, ou seja, resumir horas e horas. Vou simplificar. Resumir horas e horas de conteúdo em um cérebro digital, que é um assistente, que vai trabalhar para você. Era como se você estivesse sentado à mesa. Vou citar aqui o Pablo, né, que todo mundo conhece. Imagina você poder sentar à mesa com o Pablo Marçal e pedir conselho para ele sobre o seu negócio. Você consegue reunir todo o conteúdo do Pablo Marçal em um cérebro digital treinado para ser o seu conselheiro na hora que você precisar de um conselho específico para o seu negócio. E ali você consegue criar métodos, você consegue criar muitas coisas. Já é possível fazer isso com IA. Clareza executiva com IA. Você consegue sistematizar através desse tipo de conteúdo. Você consegue ter autoridade sem exposição forçada. Exemplo, o profissional, ele não quer aparecer. Existem formas e estratégias de a gente colocar a IA para gerar conteúdo para nós sem a gente precisar aparecer. Existem hoje vários canais no YouTube, no Instagram. Agora mesmo teve uma trend. Quem aí teve a telinha do celular invadida pelos bichinhos falantes, pelos objetos falantes? Dá para fazer com o GPT, Cláudio, o cérebro digital. Dá para fazer com o GPT, dá para fazer com o Gemini também.
e de forma gratuita até você consegue fazer. Claro que a forma gratuita ela tem um limite ali, mas dá para fazer também. Eu tive o meu celular invadido pelos objetos falantes e eu vou dizer para vocês, eu fiz uma pesquisa sobre essa trend que saiu dos objetos falantes e vários profissionais conseguiram viralizar perfis e ganhar milhares de seguidores com esse tipo de vídeo e monetizar com isso. Alguém aqui viu isso acontecer? Alguém aqui viu isso acontecer? Nunca foi tão fácil viralizar um perfil como está sendo agora. Só que a questão aqui não é só sobre viralizar. Está sendo fácil viralizar agora com as estratégias de IA que estão sendo apresentadas. A questão é o que fazer depois de viralizar? Qual é a estratégia aplicada? Você está preparado para viralizar? O que você vai oferecer quando você viralizar? Já tem o seu link do seu produto disponível? Você já tem um link de um grupo disponível lá no seu Instagram? Qual é a intenção? Então, a estratégia ela vem antes da execução. É sobre antecipar. Quem antecipa governa. É sobre antevisão. É sobre você estar preparado para o que há de vir. Se eu tivesse horas de cursos gravados, eu conseguiria colocar no cérebro e ele fazer, inclusive, análises de mudanças da legislação? E sim, sim. Você pode fazer isso com conteúdos gravados, você pode fazer isso com documentários, com arquivos, com documentos. Você pode permitir que ele busque na internet ou que ele busque somente nos documentos que você disponibilizar, e aí você pode treinar o cérebro de acordo com a sua necessidade. Tem como fazer isso também. Ela ama ver o vídeo dos alimentos. Realmente é muito interessante e é uma estratégia que prende a atenção das pessoas nos primeiros segundos. Imagina você criar um objeto falante ou uma entidade falante dentro da área que você atua. Olha que interessante, né? Então, tem como eu ensino a criar esse tipo de vídeo. E esse tipo de vídeo todo profissional deve usar, porque ele é um vídeo topo de funil. Existe o topo, o meio e o fundo de funil. Então, ele é um vídeo que vai atrair o público para o seu perfil. Depois, você tem que ter um conteúdo de meio e um conteúdo de final que vai levar, vai filtrar o seu público e levar o seu público para uma determinada ação, tá? Então, tudo isso aí ajuda a gente a criar. Por exemplo, sistemas práticos, produtos, apresentações e comunicações estruturadas. Então, não é teoria só, é estrutura. É você pegar toda a expertise que você tem, tudo que você sabe fazer e transformar isso em uma estrutura que monetiza o seu propósito. Ou seja, sem a estrutura antes não rola, Cláudio. Tem que ter a estratégia, você tem que saber. Um soldado vai para a guerra sem conhecer o campo de batalha, sem conhecer os inimigos? Não vai. Você precisa saber, entender de IA para você poder aplicar no seu negócio e trazer esta clareza. Eu criei algo inédito aqui, depois eu vou abrir, eu quero ver vocês, eu quero falar com vocês e eu vou mostrar também alguns exemplos do cérebro digital, tá? Ó, antes de mostrar isso aqui que eu criei para vocês, eu quero mostrar uma coisa. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar algo, compartilhar minha tela aqui. Eu vou abrir a caixa de Pandora do Palácio Digital e mostrar para vocês terem uma ideia do que pode ser criado. Exemplo, tá? E é para todo mundo. Todos vocês que estão aqui podem e devem usar IA. É para todo mundo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, um exemplo de cérebro digital. Isso aqui é uma estrutura que eu criei para as minhas mentoradas, que dá uma direção para elas. Isso é um sistema. Eu criei, eu não entendo de código, tá? Eu não sou analista de sistema, não estou analista de sistema, não entendo de códigos, mas eu sei dar o comando certo para a IA executar o que eu preciso.
Então, a única coisa que vocês precisam é saber pedir. Eu pedi para a IA, eu tive uma ideia, eu falei para a IA e ela executou a ideia para mim e eu fui ajustando. Precisou de poucos ajustes para executar. Cada máquina dessa aqui, ó, esse aqui é o ecossistema que eu desenhei para as minhas mentoradas terem melhor aproveitamento do conhecimento delas. Aqui tem um documento mestre, tá? Um documento que é a escritura real, que tem toda a informação de cada uma delas. Esse documento vai reger todas as máquinas, então cada uma delas, quando entra aqui dentro do sistema, já tem o documento delas, elas vão preencher e esse documento vai reger todas as máquinas. A única coisa que elas precisam fazer é copiar cada uma dessas máquinas, que são cérebros digitais que vão trabalhar, aqui nesse caso, vão trabalhar dentro do GPT delas. E aí eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, personagens animados com IA. Esses objetos falantes que vocês viram, né, que invadiram as telas. Eu clico aqui e ele vai me dar o comando personalizado para eu abrir um projeto. E toda vez que eu precisar, ele vai executar para mim. O que seria um projeto e como usar esse cérebro, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que dá para fazer, de repente vocês podem ter algumas ideias. Dentro do chat GPT, tem uma área que até no modo gratuito tem, mas é claro que tem uma limitação no modo gratuito, mas dá para fazer também, tá? Deixa eu minimizar aqui. Ó, dentro de novo projeto, eu crio as minhas máquinas. Cada chat desse aqui, ó, deixa eu desenhar. Cada chat desse é um cérebro digital, é uma máquina que vai determinar, que vai trabalhar para uma determinada finalidade, tá? Então, aqui eu tenho os influencers digitais, eu tenho as mensagens realistas para criar vídeos, eu tenho o exército de robôs, então eu posso criar vários robôs diferentes para trabalhar, para automatizar os meus processos. Eu tenho aqui um assistente que vai me ajudar com o meu ecossistema, explicando o meu ecossistema. Tudo isso aqui vocês podem trabalhar dentro da área de vocês, de forma personalizada. Eu vou aqui nesse sistema e vocês podem construir sistemas para vocês. Eu vou copiar aqui o prompt, ó, cliquei aqui, copiei o prompt. Eu vou lá dentro do chat GPT e eu vou abrir um cérebro aqui, uma máquina que vai trabalhar para mim. Ó, eu vou colocar aqui o comando e, ó, aqui já tem o comando para ele trabalhar. Você vai me ajudar a criar roteiros curtos e virais para vídeos com personagens animados que falam. Então, aqui ele vai me dar, ó, pode ver que já tem todos os meus dados aqui. Sou mentora de inteligência artificial, porque todas as máquinas já foram preenchidas com a escritura. Então, ela já tem todos os meus dados, ela já vem configurada para mim. Cada uma das reinas já vem configurada. Eu só clico aqui em enviar, ó, enviar, e agora eu já tenho mais uma máquina aqui. E aí, cada chat que eu abri é uma máquina aqui. A máquina vem para cá e eu posso nomear essa máquina M1, M2, M3. Você pode nomear. Ó, ela veio para cá. Se eu clico aqui nesses três pontinhos, ó, eu consigo renomear essa máquina. Eu já tenho a máquina M1, que eu usei ele como exemplo, ó, eu posso colocar M2. Agora imagine você fazendo isso aqui dentro do seu projeto, dentro da sua empresa, com seus processos, para terapeutas, para advogados, para pessoas que têm processos. Tem uma máquina para cada tipo de processo diferente. Imagina só. Olha aqui. Então, ele vai trabalhar para mim, ó, me entregou o roteiro, ó, personagem, o celular, em cima da mesa, com a notificação aparecendo, tem o roteiro, aqui, o roteiro está pronto, do que ele vai falar, a legenda sugerida, as hashtags, ó, tudo prontinho. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu passaria horas aqui mostrando tudo o que dá para fazer. Eu sei que o nosso tempo aqui é limitado, né? Então eu estou dando só uma prévia, mas eu amo, é a minha missão e eu gosto de mostrar soluções inovadoras
para profissionais que têm propósito para cumprir. Os passos lógicos para nós criarmos sistemas dentro do nosso negócio, dentro da sua profissão, dentro da sua área, tá? E é sobre esse tema aqui que eu quero focar com vocês. E eu criei um workshop especialmente para este grupo, o Apocalipse Digital da Consciência e Estrutura. Vai ser só para esse grupo, então eu vou abrir vagas limitadas, vai ser um pequeno grupo que vai participar 3 horas comigo de um workshop ao vivo, tá? Onde nós vamos poder tirar dúvidas. Eu vou mostrar passo a passo, de forma didática, como vocês aplicarem a inteligência artificial de forma prática e guiada. Então, vocês podem escanear o QR Code, tá? Esse daí é o meu contato. Quem tiver interesse e quiser participar desse workshop, vou abrir ele exclusivamente para este grupo. E nós vamos fazer ele no domingo, este domingo, às 16h30 do Brasil. 16h30 do Brasil. E na Espanha será às 20h30 da Espanha, tá? Não é para quem quer reagir, é para quem decidiu liderar, tá? E eu vou criar um canal exclusivo no Telegram para disponibilizar a aula gravada depois. Então, nós vamos ter o workshop, eu vou ensinar para vocês 7 casos de uso de como criar o cérebro digital, quais IAs vocês podem usar, IAs gratuitas, tá? Então, vocês vão poder usar 3 IAs gratuitas para criar o cérebro digital dentro da área de vocês. Vocês vão aprender a criar a própria palestra de vocês, enfim, tá? Então, vão ser 3 horas comigo, aula didática, ensinando vocês a criarem, por apenas R$ 49,90. Foi um preço, assim, só para esse grupo mesmo, tá? Então vão ser poucas pessoas, então isso também gera oportunidade para trazer maior esclarecimento, porque vai ser um workshop em grupo, vai ser fechado, e é sobre honrar a decisão que você acabou de tomar, não é sobre preço. Preço é simbólico. Esse workshop ele não vai ser para quem quer reagir ao mercado. Ele vai ser para quem decidiu liderar o próprio posicionamento em meio ao caos, tá? Então, ele vai ter esse valor simbólico para participar, vai ter direito também à gravação depois. E, claro, que eu vou alimentar o canal, eu sempre entrego mais do que eu prometo. Então, o Apocalipse, ele não pede opinião. O caos revela, a decisão separa e a estrutura sustenta. Então, o Apocalipse Digital não pede opinião, ele revela quem decide governar e quem prefere reagir. Esse workshop, eu vou pegar algumas pessoas que estão ali, que vão participar comigo, né? Quem aqui for participar, eu vou pegar como exemplo e a gente vai trabalhar essas soluções juntos, tá? No caso, a minha missão é trabalhar soluções inteligentes que ajudam vocês a ganharem tempo. Pode falar, Marcos. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado aí pelo transbordo. Uma dúvida. Eu mexo muito com regularizações, impostos, e tal, que você tem que acessar, fazer algo dentro do órgão do governo. É possível isso? Se você, no caso de precisar de API externa, conectar um software externo, dá para fazer também, mas é um pouco mais complicado quando você precisa de certas Tá, autorizações, tá? Aí, no caso, a gente precisaria de um entendi. analista de sistema para analisar o caso e ver quais conexões são possíveis ou não. Agora, Entendi. tudo aquilo que não precisar de API externa, a gente consegue resolver com o GPT, com o Gemini, a gente consegue resolver muitos problemas sim, tá? Agora, no caso de Então, conectar, já seria um passo um pouco mais avançado. tá, então eu conseguiria fazer, nem que fosse é, passo. Eu falo de e-book, né? Fazer passo a passo e deixar que ele
faça as atualizações conforme elas apareçam. Por exemplo, o primeiro passo é eu pegar esse cursor e colocar aqui. A partir de amanhã não pode pôr aqui mais, tem que colocar aqui do lado. Ele pode entender isso e fazer essa alteração no próprio e-book, não pode? Pode, pode fazer Ah, tá. alterações, sim, pode sim, tá? Entendi. E, nossa, é que são infinitas possibilidades Uhum. e sempre vai ter uma forma de fazer. Se não for exatamente como Tá. você pensou, vai sempre ter uma alternativa, uma outra solução que vai gerar para você algum resultado dentro daquilo que você precisa. Sempre existe solução. Tá bom. Tá joia. Obrigado, Lembrando, viu? lembrando a todos Ah, que tudo que for processual e repetido, que toma muito tempo de vocês, atividade processual que toma muito tempo, planilhas, estoque, tudo que tomar muito tempo dá para automatizar, dá para criar sistemas. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar um exemplo aqui de um app que eu criei para resolver problema de lojistas. Ó, esse aqui. Porque muita gente não quer esse negócio de aprender prompt, né, de dar comando, que é um negócio mais simples. Por exemplo, aqui você loga com seu e-mail, a sua senha, no caso, esse aqui é um app individual para um lojista. Esse lojista, ele tá com muito estoque parado, muita roupa no cabide, muita roupa no estoque, e, meu, ele não tem tempo de ir lá ficar tirando foto, de convidar influenciador para colocar a roupa, de fazer o provador, não tem tempo. O que que ele quer? Agilidade. Aí o que que a gente criou no caso? Um aplicativo para uso pessoal dele, onde ele aqui, nessa primeira parte, ele vai anexar a foto ou do influenciador digital, da influenciadora digital, ou a foto da própria pessoa, se é ela que costuma fazer o provador. E aqui nós vamos colocar a imagem da roupa que eu quero vestir na modelo. Aqui embaixo, ele vai entregar o resultado para mim. Olha aqui no caso, esse resultado aqui eu coloquei, que não aparece a tela inteira, mas, por exemplo, eu coloquei uma influenciadora aqui, coloquei a roupa que eu queria vestir nela e aqui ele entregou o resultado. Cada um desses passos aqui. Esse aqui ficou espetacular. Deixa eu desenhar na tela para vocês verem, ó. Eu subi a roupa dela, subi a foto da própria lojista, né, que tem o estoque e tal, e que faz o próprio provador dela. Peguei a roupa que estava no manequim, e aqui, ó, ele vestiu a roupa nela. Olha a perfeição. Então, aqui é uma solução rápida. Então, quando nós falamos de sistemas, nós estamos falando de construir soluções rápidas para negócios, tá? Então, existem muitas possibilidades, tá? E eu não entendo de códigos, eu só sei pedir o que eu preciso, tá? Então, isso aqui é para todo mundo. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Se mais alguém quiser falar, levanta a mão, tá? Deixa eu ver aqui o chat que vocês falaram no chat. Eu vou deixar disponível aqui também, ó, para quem não conseguiu escanear o QR Code e quiser participar do workshop, eu vou mandar mais detalhes de tudo que eu vou ensinar para vocês no workshop, tá? De como criar o cérebro digital, de como criar a apresentação de vocês, aqui como criar a própria palestra, como criar o próprio slide, como criar o próprio cérebro digital de vocês, como resumir horas e horas de conteúdo em uma apresentação, em um mapa mental, em um infográfico, em um podcast. Olha, gente, em um podcast. E de forma usando IA gratuita. Deixa eu pegar aqui o link da pegar o link aqui do meu Zap e aí vocês mandam uma mensagem para mim, tá? Que essa foi aqui uma solução fresquinha que eu encontrei para poder ajudar mais vocês. Aí tá o link do meu WhatsApp. Quem quiser participar desse workshop, lembrando que é um valor simbólico de R$ 49,90. Serão 3 horas de conteúdo, aula prática, tirando dúvidas. Eu vou pegar os próprios participantes ali e ajudar a criar soluções para vocês, tá?
E vai rolar muita coisa legal lá, tá bom? Vai ser feito neste domingo, às 16h30 do Brasil, e quem não puder participar, fica gravado também, e vocês podem acessar depois nesse canal exclusivo para quem entrar, e vai ser um grupo pequeno. Eu quero que seja um grupo pequeno, vai ser limitado, no máximo ali 20 pessoas, no máximo, para eu conseguir dar atenção para todos, tá? Deixa eu ver aqui, a Viviane tá falando. Oi, Vivi. Oi, não, só para você, depois você passa essas informações para a gente, todo esse roteirozinho do que vai ter, o horário, o conteúdo, porque às vezes tem gente que não participou hoje aqui na aula, mas vai querer participar, e daí a gente coloca no grupo, e daí o WhatsApp é o que a gente está falando com você, Sim, é o mesmo? exatamente. Eu coloquei ele aqui É, no grupo também, no chat. Eu coloquei o WhatsApp aqui no é, chat. porque daí a gente coloca lá no grupo do que a gente tem lá do WhatsApp, e daí quem precisar acessar já vai estar lá. Tá, eu vou fazer um resumo. Como foi assim algo que eu pensei rápido aqui para esse tempo presente que nós estamos? Foi uma ideia de um workshop rápido que eu tive para poder disponibilizar para vocês mesmo essa oportunidade. Nesse momento, eu tenho somente um grupo fechado de mentoria exclusiva, né, onde eu mentoro somente mulheres que estão comigo, caminhando comigo e que toda semana a gente se reúne. Então, tem um grupo exclusivo de mentoria privada e decidi abrir este workshop exclusivo para que todos vocês possam participar, tá? Então, vai ser algo assim realmente bem exclusivo para vocês. É uma forma de transbordo aqui da minha parte. Eu vou fazer uma página ali rapidinho com todos os detalhes do que vai ser passado no workshop e vou criar o link também de pagamento, porque não deu tempo de fazer isso. Foi muito rápido. Uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. É muito bom mesmo estar com vocês aqui e dedicar esse tempo, compartilhar desse momento com vocês. Hoje nós vivemos, para quem chegou agora, né? Nós vivemos na Espanha desde 2008. Eu trabalho com digital desde 2010, nos bastidores, posicionando pequenos e grandes negócios nas páginas de pesquisa do Google, com cartão digital, passando as páginas amarelas da internet para o online. Lá em 2010, quando eu comecei aqui, eu tive que me reinventar quando eu cheguei na Espanha, né? E de lá para cá, várias oportunidades que aconteceram, eu acompanhei várias evoluções dentro do mercado, algumas eu aproveitei, outras eu deixei passar, mas hoje nós estamos aqui servindo como uma família reinante, como líderes, no Morada Nacional aqui da Espanha. Tem muito por se fazer ainda. Isso é um trabalho árduo, né? É uma cultura muito diferente, tem uma forma diferente de anunciar. Nós passamos um tempo aí no Brasil também, durante a pandemia, e foi aí que nós tivemos esse contato mais próximo com a plataforma, com o ecossistema. Foi quando nós estivemos no Brasil, em 2022, se não me falha a memória, quando nós começamos os QGRs, nós estávamos passando essa temporada aí no Brasil, e foi assim que nós conhecemos mais de perto ali o pessoal da plataforma e tudo, conectamos. E quando nós viemos para a Espanha, nós já tínhamos muito claro no nosso coração de servir através do Morada. E aí nós temos os encontros online, temos o encontro das crianças, os kids, onde a Sara e o Juan, nossos filhos, fazem esse encontro toda semana, todo sábado, às 13h30 da Espanha, e reúne crianças de vários lugares do mundo. São poucas crianças que participam ainda, mas são crianças que são super engajadas, que super desfrutam mesmo daquele momento. Então, se vocês têm filhos, que querem falar do reino, que querem fazer esse network entre crianças, tragam para participar, para conhecer a Sara e o Juan, para eles se conhecerem. Ali tem criança do Japão, de vários outros países conectados, e tem sido muito, muito lindo ver eles conectarem, eles falarem, eles aprenderem junto, porque eles aprendem juntos, né? É sobre isso.
E é muito bom poder compartilhar isso com vocês, tá? E o tema da tecnologia nós vamos trazendo para vocês sempre que nós pudermos aqui. Vivi, você não está conseguindo abrir o seu microfone? Não, consegui sim. Quem tem criança e quer participar do Morada Kids, o que que tem que fazer? Bom, eu vou colocar aqui o link do grupo, tá? Do Morada. Peraí. Ó, Morada. Vou pegar aqui Morada Kids e eu vou colocar o link do grupo aqui para vocês. E aí, toda semana, eles compartilham neste grupo o link da reunião. Deixa eu pegar aqui. Você falou que é 13 horas da Espanha, nós estamos 4 horas atrás, né? Exato. É 9 horas do Brasil, Sara? Sim, 9h30 do Brasil. Já colocou aqui 9h30 no Brasil. Deixa eu ver aqui, tô pegando o link aqui agora, tá? Colar. Agora foi. Ó, esse aqui é o link do Morada Kids, tá? Onde eles se reúnem todo sábado, é bem legal. Eu acho que quem tem criança é muito bom participar. E eu vou mandar também aqui da sala secreta. É uma sala silenciosa, tá? Eu mando poucas coisas lá, mas quem tá lá sempre vai ter vantagens com o tema de inteligência artificial e tudo que eu for fazer, tá? Aqui, ó, vou mandar o link da sala secreta. Quem quiser entrar na sala secreta também, eu vou mandar aqui. Vou mandar também, vocês podem entrar, ele é um grupo de avisos, então, sempre que tem alguma coisa importante, ou algum lançamento, alguma reunião que eu for fazer, eu sempre mando para vocês ali de primeira mão, tá bom? O workshop, ele vai ser para quem não sabe nada e para quem já sabe alguma coisa, tá? Quem já sabe vai pegar muito rápido. Quem não sabe, eu vou fazer o passo a passo desenhando na tela, que é o que o Marcos falou ali. Se eu tivesse horas de cursos gravados, eu conseguiria colocar no cérebro e ele fazer inclusive análises de mudanças da legislação? No caso dele e de todos os outros que estão aqui dentro de cada área determinada, você consegue pegar horas e horas de conteúdo, resumir isso dentro de um cérebro simples, tá? De forma simples. Resumir isso dentro de um sistema, dentro de um cérebro, só com um comando, e ele vai ser o seu conselheiro. Imagina, já não existe mais. Por exemplo, eu quero trazer conteúdo de primeira mão, sai primeiro nos Estados Unidos, o tema de inteligência artificial sai primeiro lá. Eu quero pegar de primeira mão e trazer para o Brasil. O que que eu faço? Eu pego todo esse conteúdo, eu resumo ele dentro de um cérebro digital que eu vou ensinar vocês a criarem nesse workshop. E toda vez que eu precisar de um conteúdo atualizado, eu vou sentar na mesa com ele e vou perguntar o que eu faço agora, qual conteúdo eu posto hoje, qual é o conteúdo mais atual, e ele vai me atualizar, porque eu vou ter horas de conteúdo resumido dentro dele. Então, gente, quando fala, parece algo muito difícil. Tem passo a passo, tá? Tem passo a passo. De mãos dadas comigo vai ser fácil para você. Então, a minha missão é simplificar o que é complicado. E é interessante que eu já tentei muitas vezes sair fora disso. Eu confesso, eu tentei sair fora desse assunto de tecnologia, mas é o chamado. Deus me chamou para simplificar processos, simplificar coisas difíceis e transformar em coisas fáceis. Eu comecei no tema de criptomoedas em blockchain em 2016. Ninguém entendia esse negócio, a mulherada, principalmente o público feminino, nossa, super resistente com o assunto de dinheiro digital, de criptomoeda, de blockchain, de como funciona o dinheiro digital, tal. E na época eu conseguia simplificar e trazer esse tipo de assunto para elas. E hoje eu me vejo com a inteligência artificial que alcança tanto o público masculino quanto o público feminino, e nós, como mães, pais, avós, precisamos dominar e entender como funciona até mesmo para proteger os nossos filhos, para conscientizar. Se nós não sabemos o que é, como vamos conscientizá-los?
porque é isso que eles vão enfrentar nas escolas, na China e vários outros países desenvolvidos. Já se usa tecnologia de inteligência artificial nas escolas, e isso é o futuro dos nossos filhos. Nossos filhos vão enfrentar isso. E hoje, com o conhecimento que eu tenho da inteligência artificial, eu consigo, eu consigo trazer essa clareza para eles. Olha, hoje, depois entra lá nos meus stories, pessoal, entra nos meus stories depois. Dá uma olhada para vocês verem. Eu consigo gravar aqui, ó, do jeito que eu tô, e fazer a minha foto falar, tudo que eu tô falando aqui. Qualquer pessoa, se você tiver uma foto hoje na internet, qualquer pessoa consegue pegar a sua foto e fazer como se você estivesse em outro lugar, usando a sua própria voz e clonar você. E como você vai explicar se você não souber de inteligência artificial? Você tem que estar preparado, conhecer para se preparar emocionalmente, caso alguém use a sua imagem para dar um golpe nos seus filhos, nos seus parentes. Tem pessoas muito maldosas que usam isso para o mal. Então, também se trata de trazer essa conscientização. Então, eu vou sugerir para vocês mais uma vez: não tenham medo. Aprendam, dominem sobre essa tecnologia. E até a próxima. Espero poder voltar aqui com vocês.